Ressurreições, quantas são e como ela se dá? Paz de Cristo, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Me chamo Lisati, você é muito bem-vindo. Clica em se inscrever se não for ainda e deixa o like se gostar do vídeo. Convido meu irmão a ficar até o final, tirarmos algumas dúvidas e também passar a minha interpretação, como eu vejo à luz das Escrituras as ressurreições. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no capítulo 3 de João, Evangelho de João, muito bem conhecido, versículo 5 até o versículo 7. Jesus respondeu: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém. Então, uma passagem bem conhecida, a conversa ali do mestre, Jesus Cristo com o doutor da lei, que era mestre também, Nicodemos, e Jesus diz, é necessário vos nascer de novo. E esse nascer de novo, meus irmãos, só pode ser do Espírito, como diz, da água, que é a regeneração, a lavagem que o Senhor Jesus faz através do seu Espírito Santo, porque Paulo diz lá em Romanos capítulo 3 que todos os homens destituídos estão da glória de Deus, uma herança do pecado, mas que é necessário esse Espírito ser revivificado, ser renovado. Vamos ver em 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo vai falar de ressurreições, que alguns ali não estavam crendo na ressurreição, não estavam crendo que Jesus ressuscitou, e também aqueles que não ressuscitariam, os que morreram em Cristo também, e Paulo dá uma forte exortação aos seus irmãos ali em Coríntios, que o novo nascimento em Cristo traz o quê? O novo Adão, Então, esse novo nascimento é através da renovação do Espírito pelo Espírito Santo, que faz o nosso Espírito ser um novo Adão, que nos outorga a sermos filhos de Deus, Como João capítulo 1, versículo 6, Quando recebemos o Senhor Jesus, passamos a ser, filhos e cordeiros com Ele nos céus. Então veja só, o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o versículo 7, ele diz que importa vos nascer de novo. E vamos para o livro de Colossenses, Colossenses capítulo 3, versículo, só o primeiro, que diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então veja só, meus irmãos, bem claro aqui, Paulo falando aos irmãos ali, de Colossenses, que se vós ressuscitastes, falando com crentes, lógico, obviamente pessoas vivas ali, pensai nas coisas que são de cima, nas coisas celestes, nas coisas mais importantes, e não somente, priorizando as coisas da terra, não. Por quê? Porque Paulo sabia que quando aceitamos a Cristo, o nosso espírito é o que? Revivificado. Portanto, se já a possibilidade, Paulo dizendo, se já, por quê? Porque sabemos que tem muitos no meio da igreja que não são nascidos de novo. Sempre a mensagem de Jesus, a mensagem de Paulo, era uma mensagem para todos, uma mensagem padrão. Aqueles que ouvirem, aqueles que tiverem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, o Senhor Jesus chamar, vai se cumprir o que Jesus disse, na sua oração de João 17. Todos aqueles que vierem a mim, jamais lançarei fora. Então, Paulo diz aqui uma possibilidade, porque sabemos que tem muitos crentes nas igrejas que cometem pecado de forma consciente, são hipócritas, são prostitutos, tantos outros que vivem no evangelho, entre aspas, 5, 10, 20 anos, e você vê sempre a mesma pessoa, a pessoa não gera frutos, a pessoa tem práticas pecaminosas,
práticas de iniquidade, de injustiça. Esses é que vão se enquadrar naqueles que vão cair. Porque quando vamos lá para Hebreus 6, que fala da apostasia daqueles que abandonarão a fé, né, que cairão, né, que novamente estará pendurando o Senhor Jesus no madeiro, veja que, faça um estudo na sua casa de Hebreus capítulo 6, que você vai perceber que ali fala o quê? Eram praticantes dos oráculos divinos, né? Foram participantes das coisas vindouras, participantes dos dons, né? Mas o que? Não dá ênfase no novo nascimento de Cristo. Não dá uma ênfase que ressuscitou. Por isso eu entendo que esses que cairão da fé são os que não são verdadeiramente eleitos, né? Que não nasceram de novo. Receberam o Evangelho, passaram a frequentar a igreja, creram que Deus existe, que Jesus existe como Filho de Deus, é Deus. Mesmo assim, muitos vão cair, porque não nasceram de novo. E esse nascer de novo, esse espírito revivificado, é o novo nascimento, como diz aqui em Colossenses capítulo 3. E interessante que o capítulo 1, versículo 13 diz, voltando uma página só, capítulo 1, versículo 13 de Colossenses diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja que quando ressuscitamos em Cristo, né, passamos das trevas para a luz. E olha que interessante como Apocalipse capítulo 20 vai corroborar com isso. Vamos lá para Apocalipse capítulo 20, versículos 4, 5 e 6. E vi tronos, assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Veja só, primeira ressurreição, está dizendo aqui, né? Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Veja só, meus irmãos, eu não quero entrar aqui no contexto de milênio, né? No contexto que eu quero dizer o que essa primeira ressurreição é aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, que foram renovados, né, da água e do Espírito. Por isso, né, que estão nos céus aqui, ó, o apóstolo João vendo as almas que estavam diante do trono, né? E que o que acontece? Vendo o contexto aqui, percebemos que esta primeira ressurreição é dos que nasceram de novo, é dos aqueles que estão, né, aguardando a vinda do seu Jesus. Porque a Bíblia diz que sangue e carne não podem herdar o reino de Deus. É verdade? Então aqui se encontra o quê? Aqueles que faz parte da primeira ressurreição, dos que nasceram de novo, são os eleitos. E interessante que ao eu entender, né, essa questão da ressurreição, ela corrobora fortemente com a questão do eleito, do verdadeiro cristão não perder a salvação. Porque o eleito, o verdadeiro cristão, né, o Senhor sabia, né, lógico, Ele sabe na sua onisciência, tá tudo escrito, né, antes mesmo da fundação do mundo Ele já nos conhecia, né, Ele já nos escolheu. Ele sabia, né, também aqueles que iriam perseverar até o fim. Então, os que não reviveram ainda são os que morreram sem Cristo, né? E que serão ressuscitados, né, com corpos incorruptíveis até no final todas as coisas para serem julgadas após a volta de Cristo. Então, o que é que acontece, meus irmãos? Eu vejo aqui a ressurreição, essa primeira ressurreição é justamente os eleitos, os verdadeiros cristãos, porque corrobora bastante com a salvação, que não se perde. Alguns deixam o evangelho, né, se afastam e voltam a praticar as mesmas pecaminosidades e até coisas piores, né?
E não é assim como eu e você que somos falhos, que cometemos pecados, mas que o verdadeiro cristão, o Espírito Santo, ele toca, né? Faz nós termos a consciência do pecado, logo nós nos arrependemos, né? Nós sentimos, né, o constrangimento de quando pecamos, né? Não temos vontade de pecar, não temos prazer no pecado. A diferença daqueles que, muitos que mesmo passando um tempo no Evangelho, volta para o mundão, fazer tudo o que o mundo oferece, né? Então esses não nasceram de novo. Porque os que nascem de novo, o seu espírito é revivificado e ressuscitado, como Paulo disse em Colossenses capítulo 3. Né? Então, a primeira ressurreição, o espiritual. Então, a segunda é o que vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. E depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. Então, meus irmãos, aqui é a segunda ressurreição, a corpórea. Embora que um homem, né, sabemos que ele pode ser ressuscitado, como eu já tive um relato, né, aqui na minha cidade, uma pessoa que chegou a morrer, passou, parece que foi 4 horas, né, sem respirar, parado mesmo, e orações, né, e a questão, a vontade de Deus, né, há uma situação, quando há um propósito, né, Deus permite, porque Ele é o mesmo. Eu creio, né, no continuismo, né, das questões de dons espirituais, né, que seguirão os que creem. E Jesus é o mesmo hoje, que ressuscita, que cura, que liberta, né, que faz milagres. E então, pode acontecer de um caso peculiar, essa pessoa vier a ser ressuscitada de forma física, depois vier a morrer, né, e ter o seu nascimento espiritual, né, sendo um crente em Cristo, e depois, na volta do seu Jesus, terá o que? O arrebatamento, que o seu espírito voltará para o corpo ser glorificado, né, com a ação divina, né, do chamado do nosso Senhor Deus, Cristo Jesus, na sua segunda vinda, né, que o corpo será glorificado. Então, a segunda ressurreição física. Então, na volta de Cristo, teremos essa ressurreição física que será o corpo glorificado e viveremos para sempre com o Senhor, né? O Senhor Jesus estabelecerá novos céus e nova terra, como diz também Mateus 25, ele virá com toda a justiça, fará a separação dos bodes para o lado esquerdo, as ovelhas para o lado direito. Então, meus irmãos, é isso. A primeira ressurreição, ela é espiritual, o homem caído, a herança do pecado, que faz com que ele, sendo revivificado, acontece o quê? O que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, sobre a questão da ressurreição, né? Que muitos ali não estavam crendo na ressurreição. E Paulo vai dar uma forte exortação aos irmãos ali em Corinto. Se Jesus não ressuscitou, é vã nossa pregação, porque pregamos a ressurreição dos mortos, né? Então, ali Paulo falando o quê? Da primeira ressurreição, o novo nascimento, e também ele fala da ressurreição na vinda do Senhor Jesus Cristo, que quando ele vier, né, ele vai aniquilar o último inimigo, que é a morte, a partir do versículo 22. Eu vou querer ler, para melhorar aqui o nosso entendimento, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 36 e o versículo 45, só esses dois versículos. O 36 diz: insensatos, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Veja só, a semente, se ela não morrer, ela não vai gerar, né, o fruto, né, a árvore. Então, nós precisamos o quê? Morrer com o novo homem, como Jesus padeceu, né, pagando um preço de morte na cruz, né, com seu sangue, né, fazendo um sacrifício eterno, por mim e por você. Então, quando ele morreu, e nós morremos também, né, naquele ato simbólico do batismo de João, né, que é a imersão para o morrer para o mundo. Veja só a simbologia. Então, o versículo 36, né, diz que precisamos morrer para esse espírito ser vivificado, fazer o quê? Com que o 46 diz. Eu vou ler o 45 e 46.
Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim animal, carnal. Depois o espiritual. Então, o primeiro Adão, o homem carnal, natural. O segundo Adão, com um único sacrifício, um único ato de justiça, o homem espiritual, o novo Adão. Então esse novo Adão faz com que tenhamos um novo espírito que nos dá essa oportunidade de herdarmos o reino dos céus, né? Que a Bíblia diz, né, que o carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Então, meus irmãos, a primeira ressurreição eu vejo nas Escrituras, o novo nascimento também está incluído, né, na regeneração do ser humano, né, do espírito caído para um espírito revivificado, como Paulo diz, né, Colossenses 3. E o segundo, o do corpo, o físico, no arrebatamento da igreja, na segunda volta e próxima volta de Cristo, né, a nossa maior promessa, seremos transformados e os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Aqui vai dizer, Paulo vai dizer que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Não quer dizer que é a primeira ressurreição, é diferente. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles já tiveram, né, o Espírito revivificado, a primeira ressurreição. E essa segunda ressurreição vai ser a física, porque os cristãos, né, as almas, como o próprio João capítulo 6 e Apocalipse, capítulo 20, ele vê as almas no céu diante do trono, aguardando a vinda do Senhor para o encontro dos seus corpos serem glorificados, ao encontrarmos todos com o Senhor, né, e depois sermos julgados para os galardões, né, no tribunal de Cristo. Enquanto, infelizmente, né, os ímpios e os anjos caídos com Satanás serão lançados no lago de fogo e enxofre ao passar no trono branco. Então, meu irmão, fica na paz. Deixa seu comentário aí no vídeo, alguma dúvida, alguma discordância, para que possamos aprender juntos, que o nosso alvo é esse, canal Ciência Bíblica, conhecimento para mim, para você, para aprendermos juntos. Então fica na paz, compartilha esse vídeo, deixa o like, e até a próxima. Shalom.